Hello, galera! Estamos aqui pro nosso primeiro KNN Podcast, nosso podcast KNN, com nada mais, nada menos que Amanda. Quem é a Amanda? Ninguém sabe quem é a Amanda. Sofreu, ninguém conhece. Porque é a Teacher Mandy, né, galera? A Teacher Mandy tá aqui com a gente no nosso primeiro episódio de uma saga que a gente vai fazer de 7 episódios até dezembro de 2023. Então é a nossa edição 2023. Porque a gente tem muita coisa pra contar. A gente tem muita coisa e eu tava vendo que, Mandy, não tava dando certo. A gente contava pra turma de segunda, turma de quarta queria saber também. Contava na máquina de café. Daí no intervalo de uma, daí tinha outro que tava lá fora, e daí aquela pessoa não tinha escutado. Então, acho que agora todo mundo vai escutar e vai entender. Finalmente. Nossa voz será ouvida. Oh, meu Deus. Então, gente, sejam bem-vindos. Espero que muitas pessoas consigam ser tocadas neste momento por nós aqui. Não literalmente. No coração, Mandy. No coração. Acho importante salientar. Né? E primeiro de tudo, assim, primeiro a gente precisa falar da importância da KNN nesse processo tudo pra gente chegar no objetivo principal, né? Faz quê? Nem me lembro mais, que lá na KNN é tudo multiplicado. Então, assim, se você tá 1 mês na KNN, você tá 6 meses. Se você tá 6 meses na KNN, você tá há 1 ano e meio, 2 anos na KNN. Se você tá 1 ano na KNN, vale pra 4 anos. Então, tipo, eu tô há 4 anos, eu me sinto há 20 anos na KNN. Tu tá há quanto tempo? Eu tô há 2 anos. Tu sente o quê? Eu não sei matemática básica. 10 anos, 15 anos de KNN. Por aí. De tão intenso que é. Tipo, os alunos, assim, eles estão 1 ano na KNN e já estão falando, Parece desenvolvendo. Que faz muito tempo, né? Parece que eles estão com a gente já faz a vida inteira. Parece que a gente já é irmãos de sangue. Então, isso acontece. Isso é normal de acontecer dentro da KNN. A gente Abre sente buraco isso. de minhoca em cima da KNN e muda. Isso tudo acontece. Então, tá. 2 anos de KNN ali no papel, né? Não o que a gente sente no coração. 2 anos de KNN. E como é que foi, assim? Quem que é a Mandy 2 anos atrás e quem que é a Mandy agora? É muito louco isso, porque 2 anos atrás a gente tava no meio da pandemia, né? Eu já tava há uns 6 meses falando só com as minhas plantas em casa. Faço isso também. Nossa, mas não no nível que eu tava fazendo, eu tenho certeza absoluta, era sobre-humano. As minhas, elas gritam porque elas vão murchando, assim. Daí eu comecei a escutar um... As tuas têm nome? Aí eu boto água Elas nelas. têm nome? Eu tenho só 3. As outras morreram. É um funeral de plantas. Mas foi bem legal, porque quando eu comecei, era meio da pandemia, eu tava em casa há muito tempo, tinha recém terminado o ensino médio, tinha passado na faculdade, não podia ir, porque a gente nem sabia quando que ia dar quando ia ser possível, né, ingressar. E daí eu fui fazer aula de espanhol na KNN. Eu lembro que era a minha única interação social na semana. E eu ia nervosa, porque eu pensava, meu Deus, eu Será vou ter que eu sei falar ainda? Daí eu lembro que, né, deu aquele lance do meu Facebook mandar currículo pra um monte de lugar. Até hoje eu não sei como, gente. Eu nem sabia que o Facebook tinha currículo. É que eu tenho um pacto com Deus. Pode ter sido. Aí eu tenho falo, medo. Deus, me manda pessoas que nem a Mandy. Aí vem... Nossa, mas foi bem louco. Daí foi muito intenso, porque eu fiz o treinamento, só que eu fiz o treinamento completamente descrente, né? Eu fui lá fazer porque a minha mãe implorou, que ela não aguentava mais me ver em casa falando com as plantas. Daí eu fui pro treinamento e foi muito, muito louco, porque em questão de 1 semana tu consegue se apaixonar muito por um negócio. E a gente vê, né? Porque 2 anos e é muito louco. E foi tudo... E daí ano passado surgiu, e assim... Já que a Mandy falou como é que foi a vida dela, eu vou dizer pra vocês. Eu sou técnica graduada em comércio exterior. Acho que a Mandy sabe a história, mas tem muita gente que não sabe, até na KNN, tá? E meu sonho de vida dos meus pais, também a gente tem essa, né? Dos pais e tal, era que eu trabalhasse no escritório, de terninho e tal. E eu fiz isso. Fiquei 4 anos depois de formada, fiquei 4 anos trabalhando assim. Mas, cara, não tava dando mais, assim. Eu via que eu precisava interagir, eu precisava estar com pessoas... E graças ao inglês, por eu falar inglês, por eu saber inglês, eu simplesmente comecei a dar aula. Então, eu larguei todo o lado do comércio exterior para começar a dar aula. Fiquei 3 anos dando aula, vi que não ia rolar. Tipo, era uma coisa assim que eu não tinha suporte, eu não tinha nada. Era lá em Blumenau. Foi lá em Blumenau, em uma escola pequenininha, não deu certo. Daí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, as pessoas não sabem falar inglês. O mundo tá morrendo. As pessoas não veem que o inglês é legal. E daí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E nisso eu tinha ido pro Egito, e no Egito, porque eu fiz amizade com o egípcio, e ele me convidou pra conhecer a casa dele, eu fui de graça lá na faixa, na casa dele. Nossa, cheguei lá, todo mundo falava inglês, cara. Eu falei inglês até com a avó, na rua. Falei, alguma coisa tá errada com o Brasil, eu preciso fazer algo com o Brasil.
E daí, de encontro, de novo, a mão de Deus, né? Eu encontrei a KNN e tal, vi metodologia. Eu falei, tem que ser a KNN, tem que ser São Miguel, porque é a terra dos meus avós. E vim pra cá. E a KNN transformou minha vida por conta disso também. Ano passado, então a gente vai fazer um jump aí, um looping, né? Lá de 2019, quando a gente começou a KNN em São Miguel do Oeste, pra quando a Mandy veio, 2020. Sim. E pra agora, 2023, começo de 2023, final de 2022, foi lançado um projeto na KNN Brasil, na franquia. Hoje a gente é mais de 800 escolas no Brasil inteiro, mas na franchising, na franquia em Balneário Camboriú, foi lançado um projeto para os professores KNN, né? Sim. E eu lembro que quando a gente ouviu falar nisso, teu olho brilhou. Chegou pra mim e falou, eu tenho os requisitos. E como é que foi quando rolou? Tu foi uma das primeiras a fazer entrevista, né? Eu fui. Eu só não cheguei... por pouco, eu não fui uma das primeiras a viajar também, né? Mas daí Quando eu é tive foi? que... Minha memória é... Foi em novembro, eu viajei em novembro. A primeira pessoa que viajou em outubro. Eu lembro que a gente tava organizando as coisas do Halloween e eu vi que já tinha viajado um pessoal. Tinha uma pessoa indo pra Grécia, né? Teve, ela foi em outubro. Aí foi antes. Uhum. Um pouquinhozinho, assim. Puxa. Mas foi muito louco, porque esse é o tipo de coisa que a gente sempre vê e a gente nunca acha que é pra gente. A gente sempre vê o pessoal na televisão, a gente vê o pessoal no Instagram, a gente vê o pessoal desde criança em filme e tudo mais. E a gente sempre pensa, cara, eu quero tanto ir, mas a gente nunca pensa que vai ir de fato. Pra mim foi um negócio que aconteceu. Eu sempre quis muito, sempre aprendi. Eu aprendi inglês não pra isso, né? Eu aprendi porque eu fui por livre e espontânea pressão familiar, mas eu nunca tinha entendido do porquê que eu tava fazendo aquilo. E daí quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a lidar, assim, ensinar pessoas, eu comecei a me dar conta do quanto isso era importante. E quando foi lançado o projeto, eu me dei conta, caraca, será que eu vou usar isso de verdade? E foi muito legal, porque realmente eu fiquei muito empolgada, mas mesmo muito empolgada, muito feliz com a ideia, eu ainda não achava que era pra mim. Eu achava que eu ia ter vontade, que nem eu sempre tive vontade de fazer um monte de coisa, né? Que tu ia ir na entrevista, ia dar algo errado, que... Nossa, a cabeça entrevista, é louca, né? Sim. A nossa cabeça é tipo assim, eu vou na entrevista, mas não vai dar certo. Achei que ia ter que tomar umas 3 Ritalina pra fazer a entrevista. Tu fez entrevista com quem? Com a Keila. Foi com a Keila foi legal, foi bem tranquilo. Só que, né, eu tava... Olá, eu sou Grécia, eu queria ir pra Amanda. Eu tava assim da cabeça. E deu certo, né? Então, gente, se vocês se sentem assim, tem que ir mesmo. Dá certo. As coisas, se não dá aquele frio na barriga, é porque não tá valendo tanto a pena, eu acho, né? Tem que... O nervosismo faz parte, é um sentimento legal. Não quando bate um desespero tremendo, né? Mas foi tranquilo. Mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui passar pela seletiva, quando eu consegui... Porque mesmo durante o processo, a gente às vezes fica com aquele pé atrás, né? Eu nunca me imaginei indo, muito menos sozinha. Isso é o tabu. 500. Tem que viajar, mas não tem ninguém pra viajar comigo, mimimi. É um tabu, né? Eu acho. O pessoal cria isso na cabeça, mas é só depois de fazer isso pela primeira vez, né? Porque você faz uma vez, aí você descobre que é muito mais legal. Daí você tem vontade de chutar a familiar pra fora do carro. Você volta com o melhor amigo de outro país. Nessa vibe. Então, olha só. A Mandy tava com a gente há 2 anos e ela participou do projeto que foi lançado pela franquia no ano passado. Do World Class Teacher, é o WCT, né? Dentro do nosso sistema da franquia, que cada pessoa da KNN, cada colaborador da KNN tem, eles conseguem entrar e se inscrever, o teacher consegue entrar e se inscrever, e ele passa por uma entrevista para ver ali se ele já tem tempo de casa, né? Tem que estar um tempo com a gente, tem que ter bom desempenho, é difícil, porque você tem que ter percentuais no sistema bons, né? Então você tem que ter índice de falta bom, você tem que ter índice de entrega de homework bom, você tem que ter todos os seus índices bons com os seus alunos e no sistema para que você consiga passar na entrevista e você consiga ser aprovado para isso, porque a franquia paga para você 10 dias de hospedagem lá fora. Todo mundo que atrasa o homework põe a mãozinha no coração nesse momento. A gente tem uma aluna vendo a gente, olha, vamos olhar para ela. Por favor. Oi. Ela tá chorando. Então, índices bons, isso tudo envolve pra você passar na seleção, né? Então, a Mandy fez a entrevista com a Keila da franquia e ela passou, ela tinha os índices dela ali aceitáveis e o bom desempenho, ela tem o nosso aval de franqueado também. E foi top. E você pode escolher o lugar pra ir, né? Então, dentro do hostel lá, que é a parceria, tem vários países. Então, você pode escolher o país que você quer ir. Neste momento, a gente tá com a Jenny, a nossa coordenadora, na Áustria, porque ela escolheu ir pra Áustria. Dá um hello pra... Hello, Jenny.
Mês que Austríaca vem agora. eu vou- Eu quase falei australiana. Australiana é a Helena. A Helena vai pra Austrália no final do ano. Mês que vem a Jenny vai estar falando como é que foi essa loucura aí. Que ela também foi sozinha, ela também foi aprovada, né? E por que a Grécia? Porque a Mandy escolheu a Grécia, né, gente? Por que a Grécia? Cara, eu fiquei entre alguns países, mas a Grécia definitivamente ganhou e foi porque eu li Percy Jackson. Um beijo de luz. Todo mundo que criou toda uma expectativa foi por causa disso. Eu li Percy Jackson quando era criança, quando era mais nova, assim, tinha 13, 14 anos. E eu gostei muito, mitologia é muito legal. E eu queria ir pra um lugar histórico, né? Porque eu gosto de viajar, adrenalina, mas eu gosto de visitar museu. Cara, quando tu me mandou uma mensagem e falou, tô comprando um ticket que eu posso entrar em todos os museus da Grécia neste momento, eu falei, por quê? Ah, mas você quer saber a parte legal? Eu não só comprei o ticket com a entrada para todos os museus de Atenas, como eu fui em todos. Então eu fiquei 11 dias lá, e desses 11 dias que eu fiquei lá, em 4 eu já tinha visitado tudo. Daí eu tava lá pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Aquele dia que tu saiu na chuva e ficou toda molhada, tu tava no museu ou o que tu tava fazendo? Aquele dia, em Atena tem os destroços da civilização, né? E por algum motivo que eu não consegui entender bem, porque o cara que me explicou tinha um sotaque engraçado, um sotaque diferente, né? Eu demorei um pouco pra decodificar. Por isso que é importante você ter contatos com vários tipos de muito pessoas importante, falando inglês. muito importante, porque na Europa, em vários lugares, eles falam um inglês mais quadradinho, aquele inglês mais que parece uma sátira mesmo. Eu passei por isso na Suíça também. O da Alemanha ainda é um pouco mais tranquilo, mas o de Atenas também é bem quadradinho, bem marcado assim. Mas eles têm uma ágora romana. E eu acho, pelo que eu entendi, é por causa do estilo de arquitetura que foi usado, que eles chamam assim. E a gente tava indo naquela ágora que era no topo de uma colina. Só andando? Que o tempo... Só que tava eu e tava o Lucas. Quem é Lucas? O Lucas foi um amigo que eu fiz lá, que eu viajei sozinha, né? E no início eu tava toda assim, meu Deus, que solidão, sabe? Já tava tocando umas músicas deprês no meu ouvido. Daí, teve um dia que eu saí. O primeiro dia que eu cheguei em Atena, eu descobri a pior coisa de todas. Eu não falo grego. Eu já tinha uma leve noção de que eu não falava grego, mas eu não achei que eu fosse precisar falar grego, né? Porque todas as placas lá são em grego, é tudo em grego. E daí a Espila me mandou um áudio falando pra onde eu tinha que ir, só que ela falava em grego o nome das coisas também. Ela falava em inglês, aí you need to go to blá, 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 blá. Não entendia nada. Daí eu cheguei lá no aeroporto, peguei minhas malas com muito sacrifício, porque as placas do aeroporto também eram em grego. Eu só consegui ir porque eu conheci uma menina mais ou menos a minha idade, que ela tinha ido visitar a irmã dela, ela e a mãe dela, elas estavam vindo de Nova York. E daí elas me mostraram onde é que eu pegava minha mala, porque senão eu ia ter morado no aeroporto, ia passar 11 dias no aeroporto em busca da minha mala. Quando tu falou com alguém no aeroporto, assim, já fez uma amizade no aeroporto na hora? Sim, eu consegui conseguir encontrar a minha mala. mala. Daí eu passei muito perrengue, né? Porque Perrengue chique, né? Porque foi na perrengue Grécia. chique, foi na Europa, mas eu achei que Na eu ia Europa acabar ainda. ficando lá. Mas eu tive que pegar um ônibus. Eu só entendi isso. Eu entendi que eu tinha que pegar um ônibus. Cheguei no ônibus, né? Fui pedir pro motorista, porque eu precisava de uma passagem. Daí eu pensei, onde é que eu compro a passagem, né? Cheguei e fui pedir pro motorista. O motorista não entendia tudo. Daí ele falava, you ticket need. E eu, I know. joia, cara. Mas Where? onde é que eu pego isso? Daí ele não me explicou. Daí, num ato desesperado, porque tava no horário do ônibus sair, eu só entrei no ônibus. Gente, a Europa não tá preparada pro brasileiro que tá acostumado a uma catraca. Lá não tem catraca. Você entra e você paga do seu bom coração. Se você tem vontade de pagar, você paga. Só que eu não sabia. Mas eu tava na Bélgica e os trens e tal, tem umas câmerazinhas em cima. Sério? Eu pensei, eu não vou pagar, só pra ver o que vai dar. Porque vai que eu Nossa. desço e já tem a polícia me esperando, né? Daí eu paguei. Em Atena não tem nada disso. Você vai tem de sua câmerazinha. boa vontade, assim. Vai, Falaram que às vezes entram uns fiscais dentro do ônibus e do metrô e eles pedem o seu ticket. Se você não tem, você paga uma multa mais cara em euro. Só que não foi o meu caso, eu não sabia o que estava acontecendo, eu tava desesperada. E daí eu tinha que ir até um lugar que eu não sabia onde era também. E se precisar, a gente chora, Só que, né? gente, assim, Atena é uma capital, né? Mas o aeroporto é no meio do nada. E aquele ônibus andava e eu não chegava a lugar nenhum. Eu não conseguia saber onde é que eu tava, porque era tipo um desertão e nada. Até que eu vi um aglomerado de táxis num lugar e eu pensei, cara, pode ser que ou eu esteja muito longe ainda, ou pode ser que eu já tenha passado.
Então eu vou pegar um táxi e vou pedir pra eles me levarem até o hostel, que eu sabia o nome do hostel. E daí eu cheguei, eu desci arrastando a mala, tava muito pesada, né? Porque parecia que eu tinha levado minha avó dentro, de tão pesado que tava. E nenhum taxista queria me levar, porque eles achavam que eu não conseguia pagar. Porque falaram que eu era muito nova pra estar lá sozinha e que eles não iam se meter nesse pepino, nesse problema. E daí eu peguei e puxei uma nota de 100 euros da carteira. Falei que eu pagava, tava desesperada. Quem quer 100 euros? É, e daí ele pegou e falou... 100 euros pro táxi? Não, ele pegou e falou que me levava, mas que era caro. Eu perguntei quanto, ele falou 20 euros. Eu falei, meu querido, me leva, não me importa pra onde. Só que foi engraçado, porque daí eu fui pro hostel, e no outro dia, que foi o dia que eu conheci o Lucas, no segundo dia, eu não sabia o que fazer, porque eu tava, ok, eu cheguei em Atena, tô no meu hostel, mas o que eu faço agora? Daí eu pensei, vou explorar. Só que o meu chip não funcionava, Lê. A Dora Aventureira. Eu fui de Dora Aventureira, eu botei o meu Chanelzinho. Por que o teu chip não funcionou? Porque eu não tinha um chip que era validado fora do país. O meu chip da Claro não quis funcionar. Dica, compre o seu chip digital antes de sair de viagem. Eu fui agora, fui para os Estados Unidos e eu comprei no Mercado Livre. O chip digital. Não, infelizmente que funciona nos Estados Unidos, né? A Grécia rejeitou o meu chip da Claro, né? E daí eu pensei, tá bom, preciso de um chip. Check. E daí eu peguei uma mochila, botei uma garrafa d'água, 2 bananas e um croissant, porque lá eles vendem croissant num pacotinho. Num pacotinho Adoro. estranho. Quando eu tava na Europa, eu passei 40 dias comendo isso. Sim, porque é muito barato. Tu paga tipo 50 cents de euro e você come um croissant desse tamanho. Croissantzaço, assim, dá pra Muito bater bom. na cabeça de alguém com aquele croissant. Dica. E daí eu botei tudo, meus itens de sobrevivência básicos. E daí um dinheiro, eu acho que era tipo 50 euros, eu pensei, vou arrumar um chip. E saí sem rumo. Sem rumo, assim. E eu tava num bairro de indianos, assim, e daí eu comecei a me sentir naqueles vídeos do Instagram do pessoal cortando carne com o pé, sabe? Comecei Tudo na rua, barraquinha, Sim. a galera gritando. Daí até que eu entrei, massa. vi numa loja que tava escrito em grego, mas tinha um desenho de um celular embaixo. Daí eu pensei, aqui? Daí eu arrumei um chip, daí consegui internet. Quando eu consegui... Google Maps é vida. Quando eu consegui internet, só que o Google Maps não funciona direito em Android lá. Pra mim, tava com o meu pobre Android, tava passando um sacrifício, assim. Daí eu consegui o chip, e daí quando eu consegui o chip, eu pensei, vou realizar meu sonho, vou ir pra Acrópole. De primeira, Primeiro assim. dia. Botei a Acrópole lá, daí o Google Maps não pegava, porque as ruas eram muito estreitas. Eu pensei, beleza. Já sei mais ou menos onde é, né? Fiquei encarando o mapa, assim, 15 minutos. Sei onde Peguei o mapa de turista, abri. sei onde é. Vou sozinha. Fui sozinha. Daí, peguei uma estrada. Gente, peguei uma estrada estranha que eu peguei. Foi caminhando? Fui caminhando. Lá as ruas são estreitas demais pra ir carro, então anda muita moto louca. Mas dá pra fazer tudo caminhando. Tudo. Tinha dias que eu batia, tipo, 30 km caminhando, mas suave. Daí eu peguei, teve um caminho que eu peguei que eu só conseguia pensar, graças a Deus que eu quis fazer isso no meu primeiro dia, porque eu vou passar os outros 10 tentando voltar pro hostel. Porque, gente, eu me perdi de um jeito tão legal, desesperador, assim. E daí eu encontrei um caminho que eu achei que eu tava indo pra Acrópole. Só que eu subi no morro do lado da Acrópole. Eu peguei o morro errado. Tinha o morro da Acrópole e tinha o morro de outras coisas. E eu peguei o de outras coisas. Tinha um morro que não tinha nada. E daí... Eu fui no morro que não Mas tinha era nada. muito bonito, muito bonito. E eu tava indo, daí eu vi uma placa, assim. Gente, eu tava numa trilhazinha, assim, no meio de nada. Aquela estrada de tijolinho, assim. Vi 1 ou 2 pessoas. Daí eu vi uma placa escrita assim, ó. Não sei o que, Teatro de Atenas. E daí eu pensei, teatro. Daí eu, né... Pensei, já tô aqui, já caminhei tanto. Comecei a entrar naquela trilhazinha e caminhei umas 2 horas. E tava muito quente e eu não chegava em lugar nenhum. Daqui a pouco vi outra placa, cheguei no teatro. Daí, quando eu cheguei no teatro, tinha um portãozão de ferro assim e 3 idosos sentados. Eu não sei porque os idosos estavam tão longe. Eu acho que eles não conseguiram voltar pra casa. Ficaram lá. Ficaram, só pode. Porque tava muito longe de qualquer civilização lá. Daí eu pedi pra eles... onde é que era o teatro. E daí... Tu pediu em inglês? Sim. E os idosos responderam em inglês. Bom, isso é uma coisa que me deixou muito chocada. Que absurdo, gente. No Brasil não tem um velho... Não, brincadeira, tem alguns idosos que sim. europeus muito chiques. Eles só fumam cigarro eletrônico. Vi muito. Só... E falam inglês. Eles passam com o pod, assim, o dia inteiro. Idoso. Tu não vê jovem. Tem algo errado no Brasil? Tem. KNN tá aqui pra mudar isso. Sim. Dá um pod pra cada idoso. Falar, isso. Nós também.
Todos os nossos alunos vão ser idosos que falam inglês. Daí eu pedi, eles falavam um inglês um pouco mais enrolado, assim, mas eles me explicaram que o que acontecia. Aquele teatro, ele é um teatro antigo, da época do Império, só que eles abrem ainda, ele é usado para espetáculos de dança da Universidade de Atenas, só que aquilo só acontecia em outubro. Só em outubro. Tinha acabado já. E tinha acabado, eu tava o quê? No dia 3 de novembro? E daí eu pensei, caraca, vou voltar. Daí, enquanto eu tava voltando, eu vi um cara vindo, que era o Lucas. Daí, quando eu vi ele vindo, eu pensei, tá, eu já tinha caminhado um pouco mais, tava quase Vou explicar chegando. pra ele. Daí eu pensei, Não vale a vou pena. avisar pra ele que não dá pra ir pra lá. Não dá, ele vai encontrar os velhinhos e os velhinhos vão explicar pra ele. Uma coisa legal dos velhinhos, eles perguntaram de onde é que era. E eu falei, Brasil. E daí ele me olhou e falou... Oh my Samba! E Neymar! daí eu pensei, eu não Neymar, vim samba. até aqui pra estragar a expectativa do gringo. E tu sambou pra eles. Não. Eu falei, yes, Anitta! Neymar! Uhul, feijoada! E eles ficaram, tipo, muito felizes. Muito felizes. Daí eu saí feliz também, né? Cumpri o estereótipo. E eu, catarinense, né? Pergunta A gente se... não sabe sambar, tu sabe sambar? Também não sei sambar. Eu mal Vocês sei sabem caminhar. sambar? Olha aí, ó. Eu mal sei caminhar, Brasileiro não eu sabe mal sei sambar. caminhar. Imagina sambar. Daí eu encontrei o Lucas e eu falei pra ele, expliquei em inglês, né? Falei que ele só abre, que Até o porque- teatro ele só fica aberto em outubro. E que, na verdade, caminhar até lá não ia dar certo, porque só dava pra ver um portão e não dava nem pra ver o teatro. Não dava pra ver nem e a ele estrutura. provavelmente europeu e tal, tô falando com ele em E inglês daí eu ali, falando, né? né? Daí, beleza, até aí tudo bem. Daí a gente foi voltando, caminhando junto e a gente começou a conversar. E daí, Em inglês, pau, conversando, tal, daí perguntei há quantos dias ele tava em Atena, o nome dele, né? Beleza. Daqui a pouco, depois de uns 30 minutos conversando, me deu uma coisa, vou perguntar de onde é que ele é. Daí mandei o famoso Where are you from? Where are you from? E ele olhou pra mim e falou, Minas Gerais. E eu só peguei e pensei, filho de 30 uma minutos falando inglês contigo, tu me respondendo em inglês. E a gente não Poxa, sabia que a gente era brasileiro. Eu gastando verbo aqui. E daí ele explicou que ele era de Minas Gerais, a família dele é de lá, e que ele mora em Portugal faz um tempo. E ele tinha viajado sozinho pra comemorar o aniversário dele de 30 anos. 30 ou 32, por Pessoa aí. evoluída, né? Olha Isso. a pessoa evoluída. Daí ele foi celebrar o aniversário dele. E daí a gente se conheceu nesse dia. A gente subiu até o morro do lado da Acrópole. Foi muito, muito louco. Daí a gente tirou umas fotos lá, tudo mais. E daquele dia a gente ficou junto desse dia até o dia que ele voltou para Portugal, que foram uns 3 dias, 4 dias. Gente, eu fiquei tão desolada quando ele foi embora. Porque foi tão legal encontrar ele. Porque do nada tinha uma super companhia, assim, pra tudo. E sabe o que é mais legal? Eu falo pra todo mundo isso. Que não é sobre você ir viajar. Ah, eu vou ter uma experiência. Não é viagem, né? Eu vou ter uma experiência no exterior. Porque no teu caso foram 11 dias, tu ganhou a hospedagem, então tu tinha a tua reserva ali, tu pagou tuas passagens e tu foi com a tua programação. Sim. Mas você pode ir pra fazer um trabalho voluntário, que foi o meu caso. Você pode, daí você ganha a casa, comida e tudo mais, né? Pelo seu trabalho. Você pode ir pra trabalhar e ganhar dinheiro. Sim, tem E se várias desenvolver maneiras. lá, você pode... Eu tenho uma colega minha que ela trabalha com sistema e ela vai trabalhando... Cada mês ela trabalha num país diferente. Sim. E ela vai conhecendo as coisas. Então você pode fazer muita Se coisa. você vai de dentro da Europa, assim, se você consegue morar que nem o Lucas, ele saiu de Minas... Gente, ele saiu do interior de Minas, né? Pra ir morar em Portugal, ele gastou bem menos. Ele gastou... Quando ele me falou, eu não lembro dos valores agora exatos, mas muito pouco. E, cara, isso é muito louco. Então não é sobre a gente ir, é sobre como a Não. gente volta. A Sim, gente volta transformada. por foi dentro. muito legal. A gente volta e assim, ó, a gente encontra pessoas que têm o mesmo brilho nos olhos que a gente. Não, eu Quando e o consegue se comunicar. Lucas e a Espila foram... A menina do aeroporto. Sim. Então, tipo, olha só, ela ajudou e tal. Essas pessoas que a gente vai conversando, que a gente pede informação, eles têm o mesmo brilho nos olhos, têm a mesma forma de pensar. Então existem. E eu existe isso. acho muito legal porque eu consegui descobrir exatamente o dia pelo qual eu vi o quão foda era falar inglês. Eu sei exatamente o dia. Foi um dia em que foi um dia que eu tinha saído com o Lucas o dia inteiro. A gente tinha conhecido uma menina do Sri Lanka que morava em Londres. Eu tinha saído com a Espila de tarde. E de noite eu subi no rooftop pra tomar um espumante, porque eu tava me achando chique. Só achando, né? Mas fazer o quê? E daí eu sentei e um cara sentou do meu lado. O nome dele era Jake. E ele veio de Londres. E ele trouxe um amigo dele dos Estados Unidos. E a gente ficou os 3 sentados conversando. E naquela hora, eram umas 2 da manhã. Dava pra ver a Acrópole inteirinha lá, que eu me dei conta. Caraca.
né? Estou sentada com uma galera conversando. Nossa, foi muito, muito, muito falando mágico. Muito mágico. Foi muito foda. Então, a Spila que a gente tanto falou, né? A gente falou que ia falar dela. Ano Spila, I love you. passado, eu fiquei 40 dias na Romênia fazendo trabalho voluntário, ensinando inglês para os adolescentes. E eu era uma professora internacional lá. E a Spila veio da Grécia, ela mora em Atena, né? E ela também era uma professora internacional lá. Então a gente se conheceu lá. Em setembro do ano passado. Isso foi em agosto do ano passado. Em novembro do ano passado, a Mandy foi pra Grécia, aonde a Spila morava. Então eu passei, olha, o contato que eu fiz, a minha amizade que eu fiz, eu passei o contato pra Mandy e ela esperou a Mandy lá e deu um rolê contigo, mostrou umas coisas massas lá também. Então é uma web, assim, muito louca de coisas que podem acontecer. Eu passei metade da minha viagem com a Spila. E até hoje a gente se liga pelo menos uma vez por semana. Até hoje. Sim, seu best friend, sua alma gêmea pode estar em outro lado Pode do tá, mundo. pode estar. Né? Pode acontecer. Uma das minhas tava. Cara, e assim, pra próxima edição, próximo episódio, né? Que essa é a edição 2023, vai até dezembro, mas o próximo episódio vai ser agora em julho, final de julho. E a gente vai convidar, já tá desafiada, né? A Jenny. A Teacher Jenny. A Teacher Jenny, a nossa Roda a vinheta. coordinator Jenny. Pra estar com a gente aqui mês que vem, falando sobre essa trip que ela tá fazendo também, nos 10 dias. Ela também passou na entrevista. Somos em 4 já, na nossa escola. Somos em 4 que foram aprovados para fazer esse projeto pela franquia. Então ela também tá 10 dias com as hospedagens pagas pela franquia lá na Áustria. E no mês que vem ela vai estar aqui falando um pouco dessas histórias e aventuras Contando os dela. Ela também perrengues foi chiques. sozinha. Eu acho que deve ter muito perrengue, tá? Porque ela tá postando 2, 3 stories por dia só. Eu acho pouco. A parte mais legal é Eu essa. acho que ela tá fazendo no off as coisas dela. A parte mais legal é de ir sozinho. Porque se você vai com gente, você não passa tanto perrengue quanto você passa sozinho. Daí perde um pouco da emoção. Então, thank you very much, Teacher Mandy, welcome. to share a little bit. Isso aqui foi 15, 20 minutos de um pouco dos perrengues, tá? Quem quer saber mais, entra no perfil da KNNSMO, @KNNSMO, ou no perfil da Teacher Mandy, Que é Mandy_Soster. Mandy_Soster. Tá lá no nosso Insta também, que tem as fotos, tem highlights. Nos meus highlights também, no Lay Walker Go, também tem vários highlights com várias histórias e coisas legais lá. Sim. E mês que vem a gente tá aí de volta. Thank you. Yeah! Uhul! Valeu! Thank isso. you.